Olá, meus amigos, meus irmãos, amigos, queridos de todos os dias que estamos aqui, por enquanto sem a Flávia, para conversarmos, reflexionarmos sobre o Evangelho de Jesus, sob a inspiração do nosso livro Bilhetes Fraternais, volume 2. É uma distribuição aqui da SODEC, a Sociedade Divulgadora do Espiritismo Cristão, aqui de Brasília. Estamos na lição 32, Voz Interior. Ouvida toda a sombra, à procura de mais luz, e perceberás que Deus está contido em teu próprio coração, a estender-te os braços abertos. Escuta a voz interior que te fala sobre os caminhos percorridos distantes da luz. Ela te fala de atos equivocados, pelos quais te desviaste dos caminhos áureos da felicidade, de situações desastrosas em que sucumbiste ao som de outras vozes que te sugeriam atalhos enganadores. Ouve ainda os alvitres salutares quanto ao bem a ser feito, dos equívocos a serem reparados, dos conflitos a serem apaziguados pela força do amor. Ouve os apelos à renovação constante, para que não estaciones à beira da estrada quando há tanto que fazer pelo bem do próximo, de ti mesmo. Não abafes o som dessa voz interior com o ruído das palavras vazias e dos raciocínios sem conteúdo espiritual. Trabalha pelo teu constante progresso, sublimando tendências e elegendo o amor por diretriz de todos os momentos. Volve tua atenção para o íntimo do ser e, escutando a voz que te fala de teu interior, prossegue persistente, confiante e feliz. Rodrigo. Voz interior, né, meus amigos? Voz interior, essa voz interior sempre nós temos. Seja os alvitres nossos internos, a nossa intuição mesmo, em função do que já conhecemos, em função do que já sabemos, em função do nosso conhecimento aí milenar de espíritos imortais que somos, seja em função da ajuda espiritual que vem por meio da inspiração desses amigos espirituais e que estão ali nos incentivando, nos chamando a atenção para que possamos trilhar o melhor caminho. Eu lembro de um caso de um conhecido, uma conhecida, na verdade, em que ela deixou de trabalhar para cuidar do filho pequenininho. Então, ela teve um filho e quando ele tinha, sei lá, 2 anos, ela deixou de trabalhar e disse, não, o salário que eu ganho acaba não compensando a relação custo-benefício, né, de contratar alguém para cuidar do filho, então vou cuidar desse meu filho aqui, porque eu prefiro cuidar dele ao invés de trabalhar com esse salário aqui, que na época ali não compensava para ela, né. E meus amigos, qual não foi, essa criança cresceu, virou um homem adulto, e aos 19 anos ele descobriu um câncer bastante agressivo. Então vejamos, a intuição que essa mãe teve, né, de cuidar dessa criança, de cuidar desse espírito amigo, certamente, e seu compromisso também para com ele enquanto mãe, e ela teve então essa oportunidade de ouvir a sua voz interior e aproveitar ao máximo possível de convivência com esse filho, enquanto Deus assim o permitir. É um exemplo forte. E não queremos dizer com isso que nós tenhamos que abandonar os nossos empregos para ficar com os nossos filhos, mas ouvir essa voz, porque nesse exemplo, essa voz ela vem muito forte. Acho que todos aqui já passaram por esse momento em que nós ouvimos essa voz interior a nos guiar nas situações, nos problemas, nos encaminhamentos. Até nós temos aí diversos casos, o avião caiu, morreram todos, mas aí alguém ouviu uma voz interior que disse, não vai agora, porque vai tratar de tal coisa. São essas vozes interiores dos nossos amigos espirituais, muito bem retratados no filme Nosso Lar 2, que é inspirado no livro Os Mensageiros, e que nos traz muito claro o exemplo da ajuda dos amigos espirituais que estão ali conosco, nos ajudando, nossos anjos da guarda, nos ajudando a vencer a nossa caminhada, nos ajudando a vencer a nossa vida aqui na Terra. Não esqueçamos, meus queridos, dessa voz interior.
nos predispondo a ouvi-la, nos predispondo a aceitá-la. Muitas vezes ela não fala muito o que a gente quer ouvir, né? Mas que a gente tenha sabedoria para ouvi-la. Como nos diz aqui Rodrigo, né? Para a gente ouvir esses convites ao bem, né? Essa voz interior, ela vem para o bem e para o mal. Nós temos que saber discernir e seguir aquela que nos induz ao bem, aquela que nos aconselha coisas boas, aquela que nos faz o apelo à renovação constante, aquela que nos fala para seguirmos a nossa evolução intelectual, né, nos incentivando aí ao estudo, aquela que nos fala da necessidade do constante progresso, sublimando os nossos defeitos, sublimando as nossas atitudes, corrigindo os nossos defeitos. Aprendamos a ouvir essa voz, que é uma voz direcionadora, nos ajudando a prosseguirmos pelo caminho que traçamos para a nossa reencarnação, que a espiritualidade amiga também construiu conosco, para que nós não nos percamos nos caminhos tumultuados, quando não ouvimos essa voz, quando nos deixamos levar pela matéria, pelo materialismo, pela falta de crença, pelo pessimismo, pelo desânimo. Prestemos atenção naquela voz interior, que é Deus falando conosco, por meio dos amigos espirituais, por meio daquela intuição dos nossos compromissos que assumimos antes de reencarnar. É isso, meus queridos. Continuamos nessa luta, continuamos nessa energia constante para vencermos a nossa caminhada, para vencermos o nosso dia, e assim, que nem nos Alcoólicos Anônimos. Só por hoje, vamos ouvir essa voz, só por hoje vamos nos permitir fazer o bem, só por hoje vamos nos permitir corrigir algum defeito que nós tenhamos aí mais forte, calando, não com mágoa, mas com compreensão da necessidade de deixar o mais tolo falar, sendo melhor hoje do que ontem. E é isso, queridos. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.